Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eleições Sem Processos. Eu sou o Vinícius, analista judiciário da Justiça Eleitoral, e vou compartilhar com vocês aqui mais um conteúdo sobre o momento em que vivemos do processo eleitoral, ok? Eu havia gravado já um vídeo sobre esse tema e feito o upload lá para o canal no YouTube, mas por algum problema técnico o áudio não está não está aparecendo, então eu vou fazer novamente a gravação, ok? E o vídeo fala de quê? Nós vamos tratar aqui de quais parentes do prefeito não podem se candidatar por serem inelegíveis, por se enquadrarem naquela inelegibilidade prevista na Constituição Federal, que é a chamada inelegibilidade reflexa ou inelegibilidade por parentesco. Bom, na aula sobre inelegibilidade e incompatibilidade, que vocês vão encontrar na playlist nossa aí sobre todos os temas relacionados à eleição, eu falei sobre alguns casos de pessoas que não podem se candidatar por serem parentes do titular atual do Poder Executivo, seja ele federal, estadual ou municipal. É a chamada inelegibilidade reflexa, né? Nesse canal estamos falando sobre eleições municipais, não é verdade? Então, é sobre os parentes do prefeito que vamos falar nessa breve aula de segunda-feira, que na verdade saindo na terça para o YouTube, para quem está acompanhando aí toda semana. Na terça-feira, dia 23 de abril. Mas não é só disso, só dos parentes do prefeito que eu quero falar. Eu quero falar também da situação de quem o substitui nos 6 meses anteriores às eleições. E essa situação pode atingir os presidentes de câmaras municipais. Então eu vou começar aqui com o texto da Constituição, o texto da nossa Carta Magna, que é repetido na Lei Complementar número 64 de 90, Lei de Inelegibilidades, ok? Diz a Constituição: são inelegíveis no território de jurisdição do titular, e aqui eu faço um breve comentário sobre essa palavra jurisdição. Ela passou como um erro aí na Comissão de Sistematização da Constituição, da Constituinte de 87 e 88, porque quando falamos de eleições, falamos de circunscrição, né? Circunscrição e não de jurisdição. Jurisdição é um pedaço do território em que determinado juiz tem competência, ou determinado tribunal tem competência. Circunscrição é aquele determinado recorte do território em que candidatos concorrem num pleito, numa eleição, ok? Mas voltemos lá. Diz a Constituição: são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, ok? Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. A primeira coisa a esclarecer é quem são cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau, ou por adoção do prefeito. Estes são conceitos do direito civil, e um advogado é obrigado a saber, né? Mas mesmo os advogados não vão se lembrar de cara quem é um parente consanguíneo afim em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, na linha reta ou na linha colateral, né? Então, eu vou tentar simplificar aqui. Bom, cônjuge já sabemos quem é, não é verdade? Sabemos mesmo.
Bom, é, não é tão exato assim. A jurisprudência da Justiça Eleitoral considera cônjuge não só marido e mulher, casados formalmente, mas também aqueles que têm união estável. E mesmo que a união estável não esteja documentada por um contrato averbado em cartório, outros elementos de prova podem ser aceitos como prova da união estável. Eu vou explicar isso em mais detalhe. Mas antes eu quero deixar claro que a união estável, né, a união de pessoas do mesmo sexo estável, já foi, todos sabem, já foi reconhecida como protegida pela Constituição Federal, então ela também é levada em conta aqui. Então, quando falamos em cônjuge, nós estamos falando em companheiros também, em marido e mulher casados, né, que estão unidos pelo casamento, seja em qual for o regime, ou em companheiros, né, companheiros homem e mulher, companheiros homem e homem, ou companheiros mulher e mulher, ok? Então eu dizia que não só um contrato de união estável pode servir como prova para que seja impugnada a candidatura de um cônjuge de um prefeito ou de uma prefeita, né? E nos vídeos eu tenho sempre usado o masculino para me referir a pessoas, né? E se eu estivesse gravando esse vídeo aí para uma escola judiciária, já teriam me chamado a atenção, porque pede-se, né, que se sempre se refira ao pronome, desculpe, ao substantivo próprio no feminino e no masculino. Então seria prefeita ou prefeito. Mas para facilitar, eu vou falar prefeito, ok? Assim, apenas por uma economia de tempo. Muito bem. Outros elementos podem ser aceitos para impugnação, além da prova formal de uma união estável, que seria um contrato averbado em cartório. Aí nós temos aí um caso interessante sobre isso aí. Recentemente, o TSE confirmou a não aceitação ou o indeferimento de um registro de candidatura a vereadora de uma companheira de um prefeito de uma cidade lá na Paraíba. Na contestação, a vereadora, ou o advogado dessa vereadora, argumentou que ela tinha apenas um namoro qualificado, entre aspas, namoro qualificado com o prefeito, mas o TRE da Paraíba não aceitou essa argumentação e usou como elemento de prova fotos do casal postadas na internet, em redes sociais. Fotos em cerimônias oficiais e uma foto em um, abre aspas, evento assemelhado a um matrimônio, fecha aspas. Lembro que o fim, o que é para ao fim da, dessa explicação, o conceito de união estável. Tá? Vou repetir o que está escrito ipsis literis no Código Civil. Uma união estável é a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. Então, nesse caso aí do marido, do companheiro e da companheira lá da Paraíba, eles viviam juntos, né? Elementos de prova trazidos aos autos, como fotos deles juntos, em situações que são comuns de um casal. Houve um elemento de prova, uma prova também que foi um depósito que foi feito pelo prefeito para a filha, uma enteada dele, né? E testemunhos de que moravam juntos, ok? Então, ficou provado ali que eles tinham uma união estável. O prefeito não saiu do cargo 6 meses antes das eleições para que a companheira pudesse candidatar a vereadora, então ela ficou inelegível, ok? Eu devo lembrar ainda que a anulação formal
da união estável, do contrato de união estável, de um contrato formal, de um instrumento formal de união estável, para fins de candidatura, sem que haja rompimento de fato, é a fraude à lei, né? A fraude à lei eleitoral, e pode configurar, inclusive, o crime de falsidade ideológica eleitoral. Então, cuidado aí com o namoro qualificado, né? Quanto à situação das amantes do prefeito ou dos amantes da prefeita, caso hajam, não precise se preocupar, porque é um tipo de relacionamento afetivo extraconjugal que não tem a finalidade de constituir família em geral, né? Então, não se enquadra no conceito de união estável, mas podemos ter o caso aí da bigamia, né? Podemos ter o caso de bígamos, e pode ser que o marido mantenha, ainda que sem o conhecimento de sua esposa oficial, digamos assim, um, uma outra família. Então, também essa outra família, na prática, eu não conheço agora um caso concreto julgado pela Justiça Eleitoral, mas se ele tem uma segunda mulher também, vamos dizer, que por questões de interpretação lógica e teleológica, ela também não vai poder ser candidata, né? Mas isso não é tão comum, não que não seja tão comum o relacionamento extraconjugal, né? É uma coisa comum, eu até brinco, talvez seja um dos pilares da República Brasileira. É uma brincadeira, né? Vamos continuar aqui. Eu não vou explicar os conceitos do direito civil de parente consanguíneo ou afim, seguindo aqui depois de falar do cônjuge ou da cônjuge. E nem como se contam os graus de parentesco. Eu vou logo listar quem são esses parentes consanguíneos e afins até o segundo grau. Anote aí. Vamos lá. Primeiro, pai e mãe, né? São parentes em primeiro grau, parentes na linha reta em primeiro grau. O filho ou a filha, sejam eles consanguíneos ou adotados. O enteado ou enteada, que são parentes afins, né, de primeiro grau. O sogro ou a sogra, que são parentes afins em segundo grau. O genro ou a nora. Os irmãos, os netos, os cunhados, os avós do candidato. Os avós entram aí como parentes consanguíneos em linha reta de segundo grau, não é isso mesmo? Então, fechou a lista. Volte o vídeo e anote aí, se não deu para pegar rapidinho. Eu ainda quero colocar legenda nesses vídeos para vocês e vai ficar mais fácil, mas por enquanto esse vídeo vai ao ar sem legenda, sem, sem palavras aí no vídeo. E então você pode voltar aí e anotar, ok? Mas agora eu quero comentar algumas situações bem particulares que geram uma certa confusão, geram dúvida, né, sobre a consanguinidade, ou melhor, não sobre a consanguinidade, mas sobre o grau de parentesco. Então aqui, primeiro, os tios. Os tios são parentes de terceiro grau, ok? Então, eles podem se candidatar, eles não ficam inelegíveis por terem um parente prefeito. Sobrinhos são parentes em terceiro grau, então também podem se candidatar. Agora, eu não me recordo se sobrinhos são parentes em terceiro grau ou quarto grau, como os primos são parentes em quarto grau e podem se candidatar, não se enquadram na situação de inelegibilidade reflexa. Mas eu posso pesquisar daqui a pouco e botar na descrição do vídeo, ok? Primos podem se candidatar, que são parentes em quarto grau, ok? Então, tios,
sobrinhos, primos, não têm esse problema da inelegibilidade reflexa, por serem parentes do prefeito, que não se desincompatibiliza para que eles se candidatem a vereador ou a prefeito dentro do mesmo município. Pois bem, as pessoas que eu listei como parentes inelegíveis, né, pai, mãe, filhos, enteados, etc., se quiserem se candidatar, seja para o cargo de vereador ou de prefeito, ele deve se afastar. É exigido que ele se afaste para que ele se candidate 6 meses antes das eleições. No caso das eleições desse ano, esse prazo já até passou, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira, dia 23 de abril. Eu já havia gravado no dia 22 de abril, segunda-feira, mas como eu disse, houve um problema técnico aí. Então, estou fazendo uma nova gravação. 6 meses antes das eleições, para o caso das eleições desse ano de 2024, deu na data redonda de 6 de abril, um sábado, 6 de abril, ok? Mais atenção para um ponto. Se o parente inelegível, digamos a irmã de um prefeito, já é detentora de mandato de vereadora, nada impede que ela dispute a eleição. É muito comum que ela tenha se elegido junto com o irmão que está em primeiro mandato. Mas digamos que esse irmão já está cumprindo o seu mandato, né? Provavelmente vai disputar o segundo mandato, e a sua irmã, a sua filha, o seu pai, querem se candidatar a vereador. Nesse caso, ele pode, né, em nome da família, acho difícil isso acontecer, ele renunciar ao cargo para que esses parentes se elejam vereadores ou se elejam prefeitos no lugar dele. Mas vamos prosseguir. Antes de terminar, preciso comentar uma situação muito importante. A inelegibilidade reflexa constitucional não trata apenas de parentes, mas também daqueles que hajam substituído, que tenham substituído o prefeito nos 6 meses anteriores às eleições. Isso inclui o vice-prefeito, por óbvio, e é muito comum que, no segundo mandato, o prefeito queira garantir o seu sucessor e que esse seu sucessor seja o seu vice, e ele para que o vice lance sua candidatura sem incorrer em inelegibilidade, esse prefeito ele sai, ele renuncia há mais de 6 meses antes das eleições, ok? Ele deve fazer isso, senão o seu vice se torna inelegível. Mas é um caso particular que poucos prestam atenção e que alguns vereadores que são presidentes de câmaras municipais podem tropeçar aí. Eles podem até escorregar numa casca de banana que seja colocada aí maliciosamente para ele, né? Porque se ele tem a obrigação legal, e aí quando eu falo de obrigação legal, eu falo da lei orgânica do município, que prevê a, a linha de sucessão ou a linha de substituição do prefeito, ele pode ser convocado, né, para assumir a prefeitura interinamente, no lugar do prefeito e do vice. Suponhamos que o prefeito saiu de licença médica e que seu vice está viajando, né? Então, o presidente da Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal, é convocado para assumir. E se ele assumir dentro desses 6 meses antes das eleições, se ele assumir no mês de julho de 2024, por exemplo, ele já incorreu numa situação de inelegibilidade, está certo? E ele provavelmente vai ter o seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral,
ou vai ter o registro impugnado e certamente a Justiça Eleitoral vai aceitar, certamente a Justiça Eleitoral vai aceitar essa impugnação, porque já é um caso pacífico na jurisprudência, ok? Inclusive caiu num concurso público do ano passado, que foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas, para o cargo de consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Ok? Então lá se perguntou se o presidente da Câmara, caso assuma o cargo de prefeito nos 6 meses anteriores às eleições, caso ele assuma o cargo de prefeito, se ele se torna inelegível, e sim, ele se torna inelegível. Antes de terminar, só mais um detalhe. Todas essas inelegibilidades reflexas valem apenas para o município do prefeito, que é o município, porque o município é a circunscrição do pleito nas eleições municipais. Nada impede que pais, irmãos de um prefeito de determinada cidade se candidatem em outra. E aqui eu entro no caso do que já foi levado à apreciação do Tribunal Superior Eleitoral, do chamado parente itinerante. O que seria o parente itinerante? Tentou-se fazer uma analogia com o problema do prefeito itinerante. É bom eu falar aqui um pouco do prefeito itinerante. O prefeito itinerante seria aquele que, depois de cumprir 2 mandatos, e a Constituição permite que ele cumpra apenas 2 mandatos consecutivos, ele, gostando ali da profissão de prefeito, né, ele queira continuar nessa condição de prefeito e se candidate em outro município, né? Em outro município, teoricamente, ele não seria inelegível, né? Mas não, ele é inelegível sim, tá? Ele não pode ficar mudando de cidade para se eleger prefeito. Isso já foi consolidado na jurisprudência eleitoral. Então, mas aí tentou-se criar também, né? Tentou-se impugnar candidatos, parentes de prefeito, que se candidatam em outros municípios vizinhos onde ele tem influência, ok? Então, digamos aí que o prefeito já é eleito, já em mandato, tem um irmão que queira se candidatar em um município vizinho, onde ele tem um certo prestígio eleitoral também. Se questionou se nesse caso, o parente estaria inelegível. Não, não está inelegível. Não existe a figura do parente itinerante, como existe a figura do prefeito itinerante, ok? Então, com isso, nós terminamos esse vídeo. Eu convido a se inscreverem no canal, quem não se inscreveu, a ativarem o sinal de notificações, a darem o seu like aí, a sua curtida, e a lerem, muito importante isso, leiam as descrições dos vídeos e cliquem nos links, né, que vão te levar a páginas que vão te aprofundar nos temas, ok? Também recebo e-mails, né, eu deixo sempre o e-mail nos vídeos, se não tiver no vídeo, na descrição, no vídeo principal aí do canal, o trailer do canal, o meu e-mail particular para esse canal. Mandem suas dúvidas. Eu peço, por favor, mandem suas dúvidas, ok? São muitos subtemas, subitens que não podem ser tratados numa aula de YouTube, que deve ser curta, né? O canal é programado para ser de aulas curtas, não de aulas exaustivas, né? Então, por favor, me mandem suas dúvidas, eu vou ter o maior prazer de respondê-las no prazo mais breve possível, está certo? Quem chegou nesse canal pela primeira vez também está convidado a se inscrever e observar, a ver os outros vídeos aí que foram postados. Por enquanto, criarei mais sessões nesse canal, mas por enquanto nós temos 2 sessões, uma estrutura dúplice aí de vídeos, uma com uma playlist que trata de todos os temas da campanha eleitoral, ou melhor, do processo eleitoral, que vai desde o alistamento eleitoral até a prestação de contas. Essa playlist já está sendo finalizada. E
haverá um vídeo sempre gravado às segundas-feiras ou depois, se tiver algum problema técnico, como ocorreu ontem, e que trata de um tema também do momento. Mas que momento? O momento do processo eleitoral que estamos vivendo. Eu falei aqui da inelegibilidade reflexa, porque vivemos um momento em que o prefeito já deve ter se afastado do cargo para dar a chance a parentes se candidatarem, se for o caso, né? Então, eu agradeço pela atenção de quem tem assistido esse vídeo até o fim. Eu acho que vale a pena assistir até o fim. Sugestões de melhoria dos vídeos serão muito bem recebidas, tá? Então, estamos abertos aí. Muito obrigado.